Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com você, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Amém? Nesse culto maravilhoso, né? Dia de segunda-feira, né? Dias ainda de quarentena, mas estamos aqui firmes e fortes na presença de Deus, louvando, adorando e alimentando cada dia a nossa fé naquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Convido pessoas aí que fazem parte do seu grupo, tá? Você pode mandar convites agora para as pessoas também entrarem na nossa live e poderem participar e ouvirem uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para os seus corações. Amém? Fica conosco até o final. Quero orar por você, quero orar com você. Eu quero juntamente com você orar pelo nosso Brasil, para que Deus ele varra esse mal. Eu quero orar para que Deus ele abençoe o nosso planeta, possa trazer cura nos quatro cantos da terra e manifestar o poder dele. Amém? Eu queria compartilhar um texto maravilhoso da palavra de Deus ao seu coração. Você que está nos ouvindo aí pelo Instagram, pela nossa live, né? E você que vai estar ouvindo também essa mensagem pelo nosso canal do YouTube. Uma palavra de Deus tremenda aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 22. Aqui tem uma palavra de Deus muito forte, que veio forte ao meu coração nesse dia de hoje. Eu queria ministrar essa palavra para você. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém, querido? Que o Senhor fale ao teu coração. Querido, esse texto veio muito forte ao meu coração nesse dia de hoje, porque os discípulos andavam com Jesus. A Bíblia fala que a gente tem uma ideia de mais ou menos 3 anos Jesus andando com os apóstolos, que foi o tempo mais ou menos onde ele ficou ministrando, anunciando o reino de Deus. E os discípulos, creio eu, que eles sentiam uma grande segurança andando com Jesus e estando com ele, ouvindo ele pregar, vendo ele realizar tantos e tantos milagres. Eu acredito que a sensação dos discípulos em andarem e em estarem com Jesus era de total segurança. Só que Jesus ele deu uma ordem aos discípulos dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês peguem um barco, vão para um determinado lugar, depois eu encontro com vocês e eu vou orar. E a Bíblia diz que ele despediu os seus discípulos, e os seus discípulos saíram, mas sem Jesus. E a Bíblia diz que houve uma turbulência no mar onde eles estavam, de tal forma que o vento soprava contrário contra eles, e eles não conseguiam chegar ao destino, ao lugar em que Jesus havia dado a ordem para eles. E eu fiquei pensando nesse momento em que foi um momento difícil para os discípulos, tá? E eu quero falar justamente sobre isso, dias difíceis. Então, a mensagem de Deus para você hoje é o que fazer quando tudo está muito difícil. Há alguns momentos que parece que tudo vai indo muito favorável, o vento é favorável, mas há alguns momentos da nossa vida que tudo parece difícil ou muito difícil. Parece que tudo começa a dar errado. Parece que tudo que era para dar certo, de repente começa a dar o contrário.
esses dias acontecem para todo mundo. Não é só para mim e não é só para você. Mas há alguma coisa que nós podemos fazer nesses dias? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que podemos tirar muitas e muitas lições desses dias. Primeira, obedeça mesmo sendo difícil. É fácil obedecer quando tudo está dando certo, mas nós devemos obedecer sempre ao Senhor. Claro que aqui os discípulos não sabiam que iriam enfrentar uma dificuldade. Quando Jesus dá ordem para os discípulos, e a Bíblia diz que, no versículo 22, diz que Jesus insistiu com os discípulos que entrasse no barco e fosse adiante deles para o outro lado. Não sei se quando Jesus falou para os discípulos eles relutaram. Não sei se algum deles disse: Senhor, não, vamos esperar o Senhor. Não, a gente quer ficar com o Senhor. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele insistiu. Se ele insistiu, provavelmente, deduzo eu, que deve ter tido provavelmente alguma objeção, algum diálogo entre os discípulos querendo ficar com Jesus. Mas Jesus, ele insistiu: não, eu quero que vocês peguem o barco e vão para o outro lado e depois eu encontro com vocês. Eles simplesmente obedeceram, tá? E agora eles estavam enfrentando uma grande dificuldade debaixo de uma obediência, de uma palavra que Jesus disse: vão, e eles foram, tá? Eu não sei como você ficaria naquela situação. Não sei como nós estaríamos nessa situação com a dos discípulos no barco. Algumas pessoas podem questionar o Senhor: mas eu estou procurando obedecer, logo agora que eu estou orando, que eu estou me aproximando mais, que eu estou participando desses cultos na live, que eu estou ouvindo essas mensagens no YouTube, logo agora que eu estou ouvindo tanta pregação, que Deus tem falado no meu coração, mas as coisas, pastor, algumas coisas estão dando errado. Querido, deu errado também para os discípulos, tá? Andar com Cristo e ser obediente a Ele não quer dizer que nem sempre tudo vai ser certo. Ou seja, melhor dizendo, não quer dizer que nem sempre tudo vai estar favorável, o vento vai estar ao nosso favor, as coisas vão dar certo sempre. Não, em alguns momentos, mesmo andando com Cristo e mesmo obedecendo Ele, tudo pode dar errado por algum momento, tá? Mas nesses momentos, obedeça. Aquilo que você entender, amém. E o que você não entender, ore, peça direção e louve, engrandeça o nome do Senhor, mas não desista, amém, querido? Segundo, creia em um Deus de milagres. Aqui no versículo 25 diz assim: alta madrugada dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E eles gritaram de medo. Você imagina, irmão, aqueles discípulos, uma boa parte, pescadores, homens que já tinham experiência em andar no mar, né? De passarem a noite pescando. Só que aquele dia foi um dia diferente. Foi um dia em que eles estavam ali cansados, exaustos, tentando chegar do outro lado, vendo o contrário. E na madrugada, imagine você ver alguém andando sobre as águas. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar e falar entre eles: é um fantasma. E diz mais, que eles gritavam de medo. Veja como eles estavam apavorados. Veja como aqueles homens estavam aflitos, cheios de medo, cheios de temor. Eles gritavam de medo. O texto faz questão de falar sobre isso, mas a Bíblia fala que Jesus era esse que estava andando sobre as águas. Então, querido, creia em um Deus que faz milagre. Creia em um Deus que ele vai muitas vezes de encontro às leis da física. Creia em um Deus que tem o poder de vir ao nosso encontro quando nós nem sequer conseguimos sair do lugar, quando nós nem sequer sabemos como sair dos nossos problemas, dos nossos conflitos, dos nossos medos. Jesus é aquele que chega no momento do medo, no momento em que às vezes nós estamos gritando, às vezes por dentro, às vezes nós estamos gritando por dentro, nós estamos tão aflitos, tão apavorados, nesses dias de pandemia, em que muitas pessoas estão aí tão atemorizadas. Você precisa crer em um Deus de milagre, e você precisa clamar a Ele, porque Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que
ele realiza maravilhas. Amém, querido? Terceiro ponto da mensagem é: tenha fé. Continue acreditando. O versículo 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Que coisa maravilhosa! Quando Jesus vem andando sobre as águas, quando os discípulos o viram, ficaram desesperados e começaram a gritar de medo e disseram e falando uns aos outros: é um fantasma. E Jesus disse: não tenho medo, sou eu, Jesus. E Pedro disse: Senhor, se és tu, então permita que eu vá andando sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Você não vai encontrar ninguém, querida, que fez isso. Pedro, ele conseguiu andar sobre as águas. Sabe por quê? Porque ele acreditou que Jesus estava ali e que ele daria a ele a experiência de poder andar sobre as águas. Você sabia que você pode andar? Você sabia que você pode continuar andando mesmo vendo esse mar de problemas, mesmo vendo esse grande rio de dificuldades, de crise, de problemas financeiros, de enfermidades, de tentações e tantas outras coisas? Eu quero falar para você, querido, e acredite nisso, que se você tiver fé, você pode pisar e ainda continuar andando, porque Deus não quer ver você paralisado lá dentro do barco. O Senhor Jesus, ele não quer ver você gritando de medo, apavorado, aflito. Não, ele quer ver você com a mesma atitude de Pedro, com fé no seu coração, ao ponto de dizer: eu vou andar sobre essas águas, eu vou andar sobre essa multidão aqui de problemas, de dificuldades. Águas pode representar também problemas, lutas, adversidades. Então chegou o momento, querido, de você ter fé, e mesmo vendo o mar, e mesmo vendo essas dificuldades, esses problemas, colocar o pé e começar a andar. Amém, querido? Alimente a sua mente com a palavra, alimente o seu coração com a fé. Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quarto ponto da mensagem: saiba que você irá falhar em alguns momentos. Pastor, como assim? Se eu falar agora sobre fé e agora fala sobre que eu vou falhar, eu quero falar com muita tranquilidade isso para você, porque você precisa entender que você precisa ter fé, mas você não é e não será um super crente, porque faz parte do processo natural da vida. Em alguns momentos nós iremos falhar, em alguns momentos nós estaremos também com dificuldades. E a Bíblia diz aqui que Pedro, ele começou a andar sobre as águas, mas no versículo 30, que quando ele reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Pedro, o homem que andou sobre as águas, mas também foi o homem que também em um momento ele também teve medo. Um momento ele sentiu pavor. Por que aconteceu isso? Porque ele, quando começa a andar sobre as águas, a Bíblia diz que ele reparou no vento. Não deveria reparar, mas ele reparou no vento. Ele começou a perceber que ele estava ali andando sobre as águas, e a Bíblia diz que ele ficou com medo. E quando ele ficou com medo, ele começou a afundar. Em alguns momentos você vai ter que andar sobre as águas, e vai andar, mas em outros momentos você vai sentir medo. Em alguns momentos você vai ficar olhando demais para os problemas, para aquilo que vem contra você, tá? E eu falo isso com muita tranquilidade, para você saber que você é ser humano, assim como Pedro, que você não é Deus e nunca será Deus. Você deve crer em um Deus que tem o poder sobre todas as coisas, mas você não é Deus. Você era um ser humano, e mesmo quando você falhar, aí eu vou falar o último ponto da mensagem: saiba que Jesus estará sempre ao seu lado. Amém, querido? Porque a Bíblia diz aqui, no versículo 30, na última parte, que diz que Pedro gritou e clamou ao Senhor para que o salvasse. No versículo 31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E ambos entraram no barco. Jesus, ele está conosco,
também nos momentos em que nós temos medo. Jesus está conosco nos momentos em que nós estamos, às vezes, desesperados, sem saber o que fazer. Querido, então, o que fazer quando tudo parece muito difícil? Segue aqui lições para você nesse dia de hoje. Ponha em prática. Confie no Senhor. Ore para Ele e veja Ele como um Deus de milagre. Jesus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Você pode continuar andando sobre o mar, mas saiba que se em algum momento você falhar, você não vai estar só. Você pode clamar a Ele. Ele estará ao seu lado e vai lhe socorrer imediatamente. Porque o mar de problemas não é para você morrer dentro deles. Amém? Dentro desse mar. É para você sair. E ainda que você não consiga, porque não há mar tão profundo que o Senhor Jesus não possa estender a sua mão poderosa e nos tirar de lá e nos colocar em segurança no barco. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar juntamente contigo. Amém? Eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor Ele possa te abençoar, te fortalecer. Consagra a sua vida agora na presença de Deus. Faça uma oração agora. Amém, Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, os seus cuidados, as suas preocupações agora, os seus medos, aquilo que você está tão preocupado, daquilo que representa um mar de problemas para você, né? As dificuldades que tem vindo como um vento contrário, que tem vindo contra o seu barco, aquilo que você tenta remar e não sai do lugar, não consegue seguir adiante. Você não está só. Jesus, Ele já está vindo em tua direção para te salvar. Amém? Eu quero orar por você agora. Em seguida nós vamos orar pelo nosso Brasil. Nós vamos orar vamos orar pelas pessoas acometidas, que já estão aí sofrendo com o coronavírus. Vamos orar para que Deus repreenda este mal do nosso país e do nosso planeta também. Quero abençoar a tua vida. Ore comigo agora. Pai, nós queremos te louvar, amém, pela tua palavra. Jesus, queremos, ó Deus, pedir Pai, a tua bênção, a obrigado tua pelo fé, teu a tua cuidado, força. pelo teu amor, Senhor. Queremos andar sobre as essa águas, graça, sim, Senhor. Deus, em nome oh Deus, de ainda que Jesus. venhamos ter medo, sabemos que o Senhor Aleluia. estará ao nosso lado e irá estender a tua mão poderosa para nos salvar, amém, e nos livrar. Senhor. Louvado seja o teu nome desde agora e para sempre. Amém, Meu Deus, pedimos Deus. ao Senhor para que o Senhor visite agora, Pai, cada vida do nosso país chamado Brasil. Amém, que o Senhor, Deus. Pai, vá visitando agora cada cantinho do nosso Sim, país. Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa trazer cura sobre aqueles que já deram e já estão infectados pelo coronavírus. Oh, Deus, manifesta meu Deus, o teu vem poder. curando agora, assim Cura, como Pai, muitos em têm nome sido de curados, Jesus, ó assim Deus. como muitos, Pai, Oh, têm Pai tido uma amado. boa recuperação, tem conseguido superar, Pai, Aleluia, isso. Alguns já santo estão, nome. Pai, em casa, bem sarados. Nós pedimos que o Senhor possa, Pai, fortalecer Amém, o povo brasileiro. Deus. Oh Deus, vem Aleluia. abençoando, Pai, as equipes médicas que estão trabalhando. Oh Deus, cada profissional de saúde, que ele seja abençoado pelo Senhor agora. Amém, Os Deus médicos, amado. os enfermeiros, ó Deus, Sim, Senhor. os técnicos de enfermagem. Amém, Ó Deus, Senhor. os maqueiros, Amém, as pessoas Pai, que toda cuidam da limpeza do Senhor. hospital, da Segurança, segurança, recepção. Ó Pai, cada profissional em cada área que tem colaborado, Pai, nesse Amém, combate ao Deus. coronavírus, que está ajudando, Pai, os médicos, sejam polícias, sejam políticos, sejam ONGs, pessoas que têm igrejas, pessoas que têm ajudado, colaborado com isso, Pai, que a tua bênção esteja sobre eles. Amém, Que os Deus. recursos necessários possam aparecer, os insumos, ó Deus, a criação e a instalação, Pai, dos hospitais de campanha. Oh Deus, vem provendo os respiradores, vem provendo, Amém, Pai, Deus. tudo em nome de Jesus. Aleluia. Nós oramos para que o Brasil possa aprender com isso e possa avançar e crescer Amém, Deus, em nome muito de mais Jesus, nisso, Pai. Nós oramos Senhor. para que haja uma reestruturação a partir de agora, Amém, Pai, Deus. no SUS do nosso país. Aleluia. Que o Senhor abençoe de forma poderosa Amém, e maravilhosa, Deus. meu Deus. Deus vem abençoando os governantes do nosso país. Sim, todos Cada eles, governante, Pai,
cada político, independente da sua bandeira, do seu partido. Sim, meu Deus. Nós oramos pela bênção do Senhor, porque a tua bênção cria todas as coisas favoráveis. Amém, Deus. A tua bênção faz tudo fluir, Senhor. Aleluia, Pai. De tal forma que possamos, ó Deus, ver o povo sendo socorrido, Senhor. Verdade, Deus. Aos enfermos serem curados, meu Pai. Aleluia. Vem abençoando os pobres, os moradores de rua. Em nome de Ó Pai, Jesus. os idosos, Amém. pessoas acima de 60 anos, meu Deus, vem Amém, trazendo proteção Senhor. sobre esses. Deus, livra-os da contaminação, livra-os de um quadro agravante. Amém, Guarda Senhor. os diabéticos, aqueles que sofrem de problemas cardíacos. Amém, Senhor. E outros problemas mais, meu Deus. Vem abençoando agora em nome de Jesus. Abençoa as crianças, Pai, cada criança do Amém, nosso país. Deus. As mais pobres também, que Aleluia. viram, Pai, que moram na rua, aquelas que Amém. vivem em creches, Senhor, meu Deus, vem trazendo socorro. Deus, vem abençoando, Pai, uma boa distribuição dos recursos para os pobres do nosso país, que continue essa mobilização e que cresça mais ainda, Pai, de tal forma que pessoas, ONGs, igrejas, ó Deus, tantas e tantas pessoas possam se mobilizar e ajudar os mais necessitados, levando alimento. Que o Senhor abençoe a economia do nosso país. Amém. Que não venha acontecer um impacto tão Em nome forte de conforme Jesus, ó Deus. tem se falado tanto, meu Deus. Amém. Mas que o Senhor abençoe cada empresário do nosso país, aqueles que Aleluia. geram emprego. Que o Senhor abençoe, Pai, cada empresário, seja Em nome de pequeno, Jesus, seja ó micro, Deus. seja grande. Oh Deus, abençoa os autônomos Sim, também, Pai. Pai. Abençoa os camelôs, aqueles que trabalham nas mais diversas áreas, Amém, Senhor. Deus. Que a tua bênção esteja sobre eles. Abençoa os caminhoneiros que têm trabalhado e que têm levado, Pai, tantos e tantos alimentos e coisas necessárias de Jesus, para a ó população Deus. nos mais diversos Amém. cantos do nosso país, Pai. Vem trazendo a tua bênção sobre esta nação, um país que cremos que é abençoado pelo Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa nos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus. Meu Deus, vem socorrendo o nosso planeta, vem repreendendo essa pandemia do nosso planeta. Abençoa a Espanha, meu Deus, abençoa a Itália, os Estados Unidos, abençoa, Pai, cada canto, cada área, cada continente do nosso país chamado Brasil. Que a tua bênção vá agora nos quatro Amém, cantos Deus. desta terra, e que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor traga cura pelos que já foram infectados pelo vírus. Amém, que o Senhor Deus. sare, que haja salvação, que o teu evangelho continue sendo divulgado e propagado nos quatro cantos da terra. Aleluia. Nós oramos em nome de Cristo Em nome de Jesus. Jesus. Amém.